No distante Oriente Antigo, em meio a muralhas desmoronadas, os habitantes de Jerusalém viviam tempos difíceis. Esperanças estavam perdidas para muitos, mas uma chama de fé começava a arder em alguns corações de Jerusalém. Entre eles, um jovem chamado Josué, impulsionado por uma voz interna, decidiu que algo precisava mudar. Ele falava sobre fé e a promessa de um Deus que poderia renovar tudo, despertando curiosidade e esperança. Histórias de libertação e redenção eram sopradas pelo vento, ecoando através das gerações. Um chamado ressoava no ar a certeza de que um novo tempo poderia chegar para aqueles que acreditassem. Um chamado ressoava no ar a certeza de que um novo tempo poderia chegar para aqueles que acreditassem. Josué passou entre as pessoas fervoroso, suas palavras tocavam os corações feridos e despertavam uma esperança fresca. As crianças brincavam ao lado, suas risadas misturadas aos murmúrios de adultos que se reuniam ao redor da mensagem de Josué. Entre os ouvintes, uma mulher de olhar triste, Ruth, sentia uma faísca de fé se acender em seu coração angustiado. Ela sonhava com a transformação de sua vida e a cura de sua dor, enquanto absorvia as promessas de um futuro melhor. Josué notou a mulher e, como se sentisse sua tristeza, direcionou suas palavras para ela, prometendo que o Senhor haveria. Ruth sentiu uma onda de calor atravessá-la. A fé renovada pulsava em suas veias como uma corrente de vida nova. Outros começaram a murmurar, compartilhando suas próprias lutas, e logo um clamor de fé começou a ecoar entre os presentes. Cada coração aflito parecia reconhecer a voz de Deus através de Josué, que falava com poder e sinceridade. A praça, antes marcada pela desesperança, agora ressoava com promessas de cura e restauração, um verdadeiro renascimento. Ruth, agora determinada, levantou sua voz, unindo-se ao clamor coletivo, buscando a transformação que tanto desejava. A fé dela se entrelaçava, formando uma corrente de esperança, pois a promessa de Deus, como um rio, estava prestes a fluir. A luz do sol filtrava-se entre as paredes de barro da cidade, aquecendo o coração das pessoas. Josué falava com fervor. Ruth, com os olhos avermelhados, se aproximou, absorvendo cada palavra de esperança que saía dos lábios de Josué. A ansiedade que a acompanhava começou a dissipar, enquanto a mensagem de fé se alicerçava em seu coração. Josué falava sobre o amor divino que não falha, que traz consolo em épocas de dor e desespero. A multidão, agora envolvida, respondia com murmurinhos, a dúvida se transformando em esperança. Entre as vozes, um homem idoso lembrou-se das promessas de Deus passadas, fazendo uma conexão com o presente. Os olhos de Ruth brilharam ao ouvir as palavras do homem, ecoando em seu espírito o desejo de transformação. A fé se tornava um fio invisível, conectando cada coração ao plano divino, mesmo em meio à dor. Josué, percebendo o impacto de suas palavras, clamou pela renovação da fé entre aqueles que estavam ali. As pessoas começaram a se unir em pequenos grupos, compartilhando histórias de superação e apoio mútuo. Ruth juntou-se a um grupo, contando sobre sua jornada e a tragédia que havia enfrentado. A compreensão começou a brotar, criando um espaço para a cura e o apoio entre mulheres de diferentes idades.
Josué observava, satisfeito, como a necessidade de transformação estava tomando forma diante de seus olhos. Então surgiu uma mulher cega, pedindo ajuda, e a fé da multidão imediata despertou. Josué se aproximou, suas palavras repletas de compaixão, clamando ao Senhor em um momento de fervor. Um silêncio profundo caiu sobre a multidão, enquanto todos observavam a cena com expectativa e reverência. Com um toque leve, Josué disse em nome de Deus, veja novamente, e a multidão prendeu a respiração. Os olhos da mulher começaram a se abrir lentamente, e a cor do mundo retornou a ela. Um grito de alegria rompeu o silêncio, e a multidão explodiu em louvores ao Senhor por sua misericórdia. Ruth, tocada pela cena, sentiu sua própria vida se entrelaçar com aquela milagrosa transformação. Seu coração, antes angustiado, agora transbordava de fé e esperança, sentindo-se parte do plano divino. À medida que o fervor da multidão continuava, suas vozes ecoavam em uníssono, uma declaração de fé coletiva. Josué, reconhecendo o poder da comunidade, alertou-os sobre o dever de espalhar o amor e a bondade de Deus. Com corações cheios de gratidão, cada um partiu em seu caminho, prontos para serem instrumentos da bênção divina. E com corações cheios de gratidão, cada um partiu em seu caminho, prontos para serem instrumentos da bênção divina. Ruth e as outras mulheres, ao se afastarem, foram envolvidas em uma conversa fervorosa sobre as promessas de Deus. Josué observou a cena, sentindo a faísca de esperança se acender ainda mais em seus corações. No céu, nuvens começaram a se aglomerar, prenunciando algo extraordinário como um convite divino. Rumores de curas e libertações ecoaram entre os mercadores, aumentando a expectativa do dia. Um homem aposentado, antes amargurado, agora caminhava, reunindo coragem para buscar seu milagre. Ruth se lembrou de suas orações e decidiu compartilhar sua fé com aqueles ao seu redor. As pessoas ao seu redor começaram a abrir seus corações, revelando histórias de dor e esperança. Josué, percebendo a transformação, ergueu a voz e proclamou que o tempo de Deus é perfeito. A cada palavra, a tensão no ar se intensificava, como se o próprio céu aguardasse o desfecho. Então, um grito de alegria rompeu o silêncio, quando uma mulher foi curada entre a multidão. A alegria se espalhou como fogo e promessas se concretizaram, revelando a fidelidade de Deus na vida do povo. Os ecos de alegria ressoam nas ruas, enquanto os habitantes celebram a bondade divina. Ruth e as mulheres dançam, pulsando em adoração. A energia da expectativa cresce e um homem determinado avança entre a multidão, buscando a cura prometida por Deus, coração aflame com fé. Junto ao poço, o homem ergue os olhos ao céu. Ele clama, sua voz ecoando: Senhor, manifesta tua misericórdia. Um silêncio reverente se instala. Uma súbita brisa fresca parece responder, trazendo com ela um murmúrio divino. Luz suave toca o coração do homem, renovando sua esperança. Com fé renovada, o homem avança para o centro da multidão. Ele declara em voz alta: Eu creio na promessa de cura de Deus. Os rostos brilham. A celebração se intensifica num clamor coletivo por milagres. Um convite à fé, todos são desafiados a testemunhar as bênçãos de Deus em suas vidas.